nós precisamos entender que o reino humano, na sua imensa complexidade, ele não faz distinção de quem é ou não terrestre. Veja, isso é uma circunstância nossa. Né? Esse grande organismo humano, que nós poderíamos chamar o reino humano universal, ele tem a sua estrutura e, portanto, sua estrutura de poder e de força interna. Né? O reino se debate. Os espaciais falam que existe uma disciplina interna que obriga o reino a avançar e que esse avanço implica atritos nas estruturas todas. Há, portanto, criaturas e ciências e civilizações, né, que de alguma forma são justamente os mecanismos de atrito nessa estrutura. Nós precisamos ter essa visão muito geral. Se existem criaturas cujas ciências, cujos interesses deles aqui e agora podem se somar a interesses de grupos de poder na Terra, esses interesses gerarão acordos. Agora, por que a Terra se submete a essa situação? Por causa do nosso padrão vibratório. Se nós tivéssemos um padrão vibratório muito elevado, jamais iríamos ser procurados por esse tipo de organização social que existe no espaço. E nós temos aqui na Terra os chamados grupos dissidentes. Esses seres são seres cuja individualização depende da permanência em corpo físico. Para que tenha um corpo físico, precisam de ectoplasma vivo. Ectoplasma vivo é abundante na Terra. Quanto mais ódio, histeria, raiva, todas as coisas que tem abundantemente na Terra persistirem, ectoplasma está livre. Nenhuma autoridade espiritual pode dizer, deixa esse ectoplasma guardado aí. E é a mesma coisa que você falar, tem carniça no campo, você ficar caçando urubu para não comer. Aonde existe padrão vibratório baixo, atrai as respectivas forças. Não adianta, gente. Não adianta, se o interesse é escuso, como você fala, desse grupo aqui em relação à humanidade, a humanidade se permite a existência desses comportamentos escusos dentro da sociedade humana, financiados com dinheiro gerado pelo povo trabalhando, se permite, o padrão vibratório atrai e dá autoridade a esses seres aqui dentro. O organismo cósmico funciona dessa maneira. Nós teríamos defesa natural, anticorpos contra essas criaturas, se nós não tivéssemos gente pensando o que se pensa em ar. Mas já que temos, é a mesma coisa. Não adianta caçar o urubu porque tem carniça. Que venha o urubu e coma a carniça. Num dia, não teremos mais esse tipo de coisa. Nem os dissidentes vão encontrar alimento aqui na Terra. Os dissidentes não são maus. Eles incorporam o mal na Terra. Mas o que eles fazem? Eles se associam com os desencarnados. Esses são terríveis e agem de má fé. E montam esquemas, entre aspas, diabólicos. Com que finalidade? Levar, vamos dizer, grandes multidões à histeria, né? Patrocinar rock pauleira, futebol, fla-flu, essas coisas. Por que essas coisas? Porque solta ectoplasma em grande quantidade. Em grande quantidade. É o mesmo ectoplasma que você solta quando você está doutrinando uma entidade incorporada no médio, que está lá triste, eu não sei onde eu estou, não sei o quê. Você vai lá, começa a falar, meu irmão, meu isso, meu aquilo, você está liberando ectoplasma num padrão luminoso. Agora, se você está com raiva e manda a mãe do juiz para aquele lugar, você também está liberando ectoplasma. Mas um ectoplasma extremamente denso. E que ele pode, exatamente como o petróleo, ter vários derivados. Tem uma parte desse ectoplasma que fica com o desencarnado. Quando o desencarnado consegue tirar esse ectoplasma, que é mais sutil, né, ele libera o outro que o dissidente precisa para a manutenção dos tecidos deles. Porque como eles não podem nascer mais, eles têm que continuamente fazer reprodução, renovação celular. E eles precisam desse ectoplasma. Não tem, nem a fraternidade branca tem autoridade para dizer, fora daqui os dissidentes. Por quê? Porque tem ectoplasma abundante. Nós liberamos. Então, isso dá o direito deles estarem aqui. E isso é assim que funciona essa estrutura. Nunca, nunca, nunca ninguém vai nos proteger de nada. Nós temos que avançar. A nossa proteção é o nosso avanço. Agora, por exemplo, vai acontecer uma coisa que é uma coisa grave de intervenção. Quando o astro se aproxima e desorganiza o sistema solar, muitos povos que estão na espreita podem entrar, povos que estão em sociedades em processo de desaparecimento. Eles entram para pilhar mesmo, pilhar energeticamente, porque eles não têm interesse em material, em nada disso, ouro, pedras preciosas, não é nada petróleo, urânio, não é isso que eles precisam. Eles precisam de energia que é processada pelas criaturas vivas, plantas, animais e seres humanos. Isso eles conseguem roubar.
E precisam disso para continuar a existir, né? Como um subgrupo do subgrupo de desgovernados vivendo aí, viajantes no espaço até desaparecerem. Existe, a sociedade humana tem isso. A sociedade humana cósmica universal, grupos em desaparecimento. E eles precisam dessa energia, eles estão esperando, né? Você pode imaginar o sistema solar inteirinho, com um monte de navezinha em volta, todo mundo esperando o Dóton entrar e fazer aquela confusão. Quando o sistema desestabilizar, eles vão entrar. Aí, sim, a fraternidade branca tem autoridade, através dos Vitsiatimons, baseados em Marte, de montar o escudo e meter tiro mesmo. O negócio é guerra, isso chama Armagedon. É a defesa dos interesses terrestres contra um monte de alienígena que vai entrar para valer mesmo quando o sistema estiver desorganizado. Por quê? O sistema desorganizado não oferece anticorpos a nada. É como se fosse suspenso a proteção natural que o sistema tem vibratória. Hã? Igual a Albânia. A autoridade sumiu. Vamos viver um estado desses, né? Um estado em que vale tudo, né? Aí, nesse momento, como o Dóton, o planetão higienizador que vem aí, ele é um projeto artificial, no sentido de que ele foi colocado justamente para desmontar o sistema. Isso dá a eles autoridades para proteger o sistema. É uma proteção natural. Não existe, então existe uma proteção artificial contra interesses escusos que vêm do espaço. Agora, dissidentes, será que eles não conseguiram já a tecnologia para encarnar entre nós? Porque os grupos dissidentes são djinas, eles não são do tronco central do reino humano, eles são djinas, né? Eles são o que a ufologia chama de intraterrestres, né? Então, no nosso gráfico lá de humanidade, aquele gráfico que vocês conhecem, eles estão numa faixa vibratória daqui para cá, eles não são abissais, eles estão na faixa vibratória aqui. Tem os negativos e a faixa vibratória do lado de cá, os positivos. Né? Esse agrupamento aqui, Djinas, os chamados Greys, né? Os americanos estão chamando de Greys. Acontece que isso é uma loucura. Tem um monte de Greys que não são dissidentes e são iguaizinhos. Igualzinho. De repente entra aqui um camaradinha cabeçudo, com um olho desse tamanho, né? Magrelinho, você vai morrer de medo dele? Não, não todos os dissidentes, as raças são iguais. Mas não são as mesmas criaturas. Não podemos julgar pela aparência externa quem é quem. Agora, esses djinas dissidentes, eles não são maus. Eles precisam de ectoplasma. Se aqui tem, isso dá a eles o direito de estar aqui. Agora, aonde é que existe a maldade, se podemos entender, a atitude de má fé? É nossa mesmo. Porque quem permite que os dissidentes estejam aqui é esse grupo aqui, ó. É o pessoal, uma parte desse pessoal. O pessoal que está no astral da Terra, muito interessado na bagunça que está aqui. Então, toda vez que você tem um encosto, que você tem essas coisas todas, né? Em todos os campos, só com a alimentação que nós temos, a gente já alimenta um monte de dissidentes, né? Então, tem uma turma aqui que para eles interessa quanto mais confusão, melhor. Se um camarada daqui encosta num cientista encarnado e diz, vamos fazer a bomba nuclear, vai ver um enlouquecido do outro lado que ficou com raiva de ter perdido a Segunda Guerra Mundial e resolveu dar a tecnologia da explosão nuclear lá para os árabes, sei lá para quem. Essas maluquices todas que acontecem aqui, tem um monte de gente lá do outro lado, sabe, empurrando, gente. Por que se desenvolvem certas correntes, por exemplo, no campo da música? Por que desenvolve certas coisas no campo da música? Porque existe influência do outro lado. Influência vibratória. Então a música produzida por essas pessoas que sofrem esse tipo de influência tem padrões vibratórios como ativo. Aí um bando de gente começa a curtir naquele padrão vibratório, o outro lado se escancara de ganhar ectoplasma. É uma sociedade. Quando um cara do outro lado quer beber, ele pega um sujeito, transforma ele, ajuda ele a ser um alcoólatra e mantém ele no alcoolismo e suga ectoplasma decorrente. Com fumo, com carne, enfim, uma série com refinados do modo geral, chocolate, um monte de coisa que libera. Você tem aqui um monte de gente interessada numa alimentação inadequada, um monte de gente interessada em comportamentos inadequados. Esse grupo é o grupo que nós poderíamos chamar verdadeiramente diabólicos. Quem são nós, gente? Desencarnados, nossos irmãos semelhantes. Esse aqui é a barra pesada. Agora ficam botando a culpa no Belzebu lá, né? Ele, enfim, é o chefão dos dissidentes, ele precisa de ectoplasma e está mantendo
a coisa funcionando. Então ele tem competência.